lá, pessoal, dar continuidade, vamos para o bloco 2 aqui, tá bem? Que é exatamente gestão de tarefas e rotina. Sei que muitos de vocês têm essa dificuldade de fazer essa gestão ali do dia a dia, das tarefas, de como montar a sua rotina ali sem prender vocês, né? E dentro daquela forma que eu falei para vocês. Vocês precisam olhar de fora para que vocês não fiquem presos ao operacional. Eu vejo muita OSC morrendo porque os seus gestores, né, o líder que está ali à frente, né, a líder que está ali na frente, ela acaba ficando muito presa no operacional. E aí ela esquece e acaba ali pela correria, deixando, né, de fazer network, de estar presente em eventos, de fazer treinamentos igual a esse, de estar presente em várias outras situações, em vários outros ambientes que tem por aí de graça para você, querendo te capacitar para que você tenha ali um nível de consciência um pouco maior ou muito maior, tá? Depende muito ali do seu envolvimento e da sua energia que você coloca ali. Então, de novo, não fique preso ao operacional, porque o operacional ele acaba ali, né, fazendo com que você retroceda, né, que você não cresça dentro dos projetos, tem ali, né, tem essa deficiência, querendo ou não, de conhecimento, de entrar e estar com algumas pessoas que vão fazer vocês alavancarem a sua OSC, tá bom? Dentro disso, né, qual que é o problema dessas demandas muito soltas? Perdido no grupo, então assim, manda aqui, não, manda no meu privado, não, pedido de reunião, ninguém registra nada, tá? Então tudo vira uma mistureira, então, às vezes é para pedir no grupo, pede no privado, às vezes é para pedir no privado, pede no grupo. Às vezes era algo que falou na reunião e esqueceram de anotar em uma ata para registrar. Então você concorda comigo que toda informação ela é importante e toda informação ela é volátil. Então eu acabei de falar alguma coisa para você aqui. Se você não anotou, não executou, daqui meia hora, daqui uma semana você já esqueceu. É fato. Tá? Isso é coisas que, pelo tanto de informação que a gente recebe durante o dia a dia, acaba que a gente tem esses esquecimentos, né? Acaba ali, querendo ou não, impactando na sua rotina diária. E fora isso, se ninguém viu, ninguém vê, ninguém cobra. Então, essa informação pode se perder e você pode ter ali um problema, né? No sentido de perder muitas oportunidades, tá? Aí falando do Kanban, foi o que eu comentei com vocês lá atrás, a gente tem formatos, né? E aí você pode fazer através do Trello, um Excel, em um Word ou num caderno, tá? Não tem problema fazer isso físico, de modo físico também. Então, o que esse Kanban precisa ser? Ver, estar e executar. Ele tem que ser visual, ele tem que ser simples e funciona. Ele tem que funcionar, tá? Não pode ser algo complexo. Então, resumindo um Kanban para você, você vai ter ali uma coluna de a fazer, uma coluna de fazendo e uma coluna de feito. Nesse momento é o que você precisa saber, tá? Porque a fazer, todas as atividades que precisam ser feitas durante o dia, durante a semana, durante o mês, enfim, né? De acordo com a necessidade. Fazendo, se está no a fazer e eu tenho alguém que vai executar ou vai começar a execução dessas atividades, eu tiro ela de a fazer e jogo ela para fazendo. E aí, quem está fazendo? Aí vai ter ali o nome do responsável por essa atividade. Por quê? Fulano, preciso fazer um memorando, sei lá, para a Câmara Municipal, um exemplo, tá? Coloquei ali a fazer. Até quando? Até amanhã. Quem vai fazer? O Carlos. Beleza. Carlos começou a fazer, eu já jogo essa atividade para fazendo. Então, você vai chegar e falar assim, vai entrar lá no sistema sem mesmo perguntar para ninguém. Você vai, não, a fazer, o Carlos falou que vai fazer até amanhã, beleza. Carlos, como é que tá? Vai conseguir amanhã mesmo? Eu já vou direto ali, né, no responsável e saber como está sendo feito ou se vai dar tempo ou se não vai dar tempo, se eu vou ter que transferir essa atividade para outra pessoa. E, claro, uma colunazinha de feito. Exatamente a atividade foi concluída. Ó, para você ver, 3 colunas simples e básicas, só que eu consigo ter uma noção do que tem para fazer, do que está sendo feito e principalmente do que foi feito. E aí no final do mês, da semana ou do mês, a cada 15 dias, você consegue fazer um balanço ali de como estão as atividades. Se está fluindo, se não está fluindo, se está indo certo, se não está indo certo. Então,
é um ajuste ali palpável, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, tá bom? A estrutura mínima, como eu já comentei para vocês, né, a fazer, fazendo e feito. Então isso vai te dar ali uma noção de como executar, de quem vai executar, de qual resultado eu espero. Então, se eu estou pedindo para fazer um ofício, o resultado que eu espero é que esse ofício fique pronto dentro do que foi pedido ali para mim poder, né, continuar dando ali prosseguimento àquele processo, né? O responsável e o prazo. Nunca deixe sem o responsável sem um prazo, pessoal. Por quê? O responsável é muito importante, porque eu sei, eu já vou direto em quem está fazendo ou se dispôs a fazer, ou foi designado para fazer, e eu não perco tempo. Tá? Pega, fulano, quem é? Fulano, manda no grupo, fulano, é você, quem é que está fazendo? Aí, às vezes a pessoa demora a responder porque estava fazendo, estava em outra reunião e a pessoa fica maluca para saber, para dar uma resposta, porque o secretário ligou perguntando como é que está, e você, nossa, eu falo com quem? Com o João, com a Maria, gente, quem é que está fazendo, como é que está? Sem ter isso visível para todo mundo. Então isso facilita muito o processo. E prazo. Prazo é prazo. Oportunidade, ela não espera a sua boa vontade ou a boa vontade de quem está contigo, infelizmente, tá? Então, se você falou que vai entregar até hoje às 16 horas, até amanhã às 20 horas, prazo é prazo, tem que ser entregue o quanto antes possível, é oportunidade. Por quê que eu falo isso? Porque se você não entrega, tem pessoas na sua frente entregando. E aí, o velho ditado da minha avó, né, que é de muitos também. Quem acorda cedo bebe o quê? Água limpa, tá? Então, se eu chego primeiro, a probabilidade do meu ser lido e visto primeiro é bem maior. Então, se eu demoro para fazer, eu demoro para enviar, eu demoro para ter uma resposta. E a recusa ali, bem provável que pode ser grande, tá? Então, do verbo, né? Igual a gente colocou aqui, verbo vezes o resultado em si. Então, o que seria esse verbo? Enviar relatório do projeto X. É uma ação, tá? Confirmar a reunião com o parceiro Y. Organizar evidências do mês. Então, tudo isso, né, são exemplos de tarefas reais que vocês precisam no dia a dia executar. Então, eu preciso enviar o projeto X para determinado parlamentar até dia 25 de fevereiro, com todas essas prerrogativas. Show! É uma atividade. Quem vai fazer? Até quando consegue fazer? Eu preciso confirmar a reunião com o parceiro. É um ato, porque às vezes você na correria marcou a reunião com o parceiro, só que você não confirma. Aí você tira aquele tempo, numa bela quinta-feira do mês, 3 horas da tarde, 3 às 17 horas, por exemplo. E aí você na sua cabeça está confirmado. Pode ser que na cabeça do seu parceiro não. E aí se você não confirma, você tira esse tempo. Às vezes você vai excluir, cancelar outras agendas ali para poder atender esse parceiro. E chega lá e ele desmarca em cima da hora, porque você não confirmou antes, tá? Então, quanto menos riscos eu tiver, melhor, tá bom? Organizar essas evidências do mês. Então, todo mês eu preciso ter os relatórios. O que foi feito no mês, as fotografias, os relatórios, as prestações de conta, quanto que entrou, quanto que foi gasto. Ficamos no verde, no vermelho, ficamos no amarelo, um ponto de atenção. O que eu preciso fazer baseado nesse mês para o mês que vem para poder atingir os nossos objetivos. Porque assim, não é porque é uma OSC que eu não preciso e não posso ter metas. Eu não preciso e não posso ter objetivos. Vocês precisam e devem. Isso faz com que vocês cresçam, com que vocês continuem caminhando, andando, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, tá? Então, toda a rotina semanal, ela tem que ser vista. Então, eu tenho mais gente trabalhando comigo, tem que tirar 10 minutos todo dia para falar com essas pessoas e fazer alinhamento, 5 minutos por dia, 15 minutos por semana, só que tem que ter esses alinhamentos, tá? O ideal mesmo é que fosse pelo menos todo dia. 10 minutinhos antes de iniciar, né, ali o ritmo, a rotina de trabalho. 10 minutos, João, qual foi as suas atividades? Como é que tá? Entrega quando? Maria, como é que tá as atividades de hoje? Eu tenho que entregar isso hoje, amanhã eu tenho que entregar isso. O João ali já confirmou a reunião, o parceiro Y já marcou a reunião daqui. Então, eu tenho uma dinâmica ali de entender
e você tem um papel de gerir, né, de gestão, de olhar e ver o que precisa ser feito, o que precisa ali da sua atenção, o que você precisa colocar a mão ou não, tá? E aí a ideia é o quê? Quem faz o quê? Quem é o dono aqui? Quem é o responsável por esse projeto? Quem é o responsável por essa tarefa? Por quê? Como sempre falam, não, é todo mundo. Às vezes a gente chega nas organizações para fazer consultoria, eles falam assim, não, é todo mundo. Quem é responsável aqui por fazer, sei lá, prestação de conta? Não, todo mundo faz um pedaço, todo mundo faz um pouquinho, cada um faz uma ponta, cada um... Não, quem é o responsável? Por quê? Eu vou chegar e vou cobrar o responsável por essa atividade. Então não tem como eu chegar, né, e cobrar ali todo mundo, porque todo mundo está fazendo alguma coisa. Eu não fiz por isso. Eu não fiz por aquilo. Não. Então, você já tira um peso das suas costas quando você tem um responsável ali por essa atividade. Porque você vai cobrar essa pessoa e essa pessoa vai cobrar quem deve cobrar ou ela mesma que vai executar, tá bom? Então, atividade prática para vocês, né? Como a gente falou das colunazinhas. Então, cria um quadro simples, pode ser no Excel, pode usar o Trello, que é uma ferramenta gratuita. Vocês conseguem, já tem quadros lá pré-definidos, vocês conseguem criar um quadro ali específico para a sua organização. Então, vai colocar ali, vamos começar devagar, como eu falei para vocês. Começa devagar, fazendo o básico e o simples para que funcione, tá? Eu costumo falar assim, feijão com arroz sempre funciona, tá? No pior dos cenários, feijão com arroz sempre funciona. Então, vamos começar com feijão com arroz, vamos fazer o básico primeiro, vamos se ambientando o que é um Kanban, o que é um Trello, o que essas ferramentas podem agregar vocês no dia a dia e a partir daí a gente vai montando as tarefas, tá? Dentro dessas 3 colunas, vocês vão colocar 5 tarefas reais, tá? Eu preciso de reunião, fazer reunião com parceiro, eu preciso fazer captação de X reais, eu preciso ali, por exemplo, organizar o WhatsApp, eu preciso fazer a migração do meu WhatsApp de pessoal para o WhatsApp de negócios, e aí eu vou definir quem é o responsável por esse quadro. Tá? E a partir daí a gente vai criando gestão, né, criando ali rotina de trabalho, para que todo mundo não faça tudo e no final das contas não faça nada. Né? Você tem aquela leve percepção ali, nossa, eu fiz, mas não fiz nada. Ou fiz e tem um monte de coisa para fazer, porque a gente precisa ir matando. Atividade X eu executo, início, fim. Iniciei e encerrei. Porque senão a gente fica com muita coisa aberta e quando a gente vai olhar para o todo, tá uma bagunça, você não sabe se misturou os assuntos, se misturou ali as dinâmicas, né? E isso acaba sendo ruim para todo mundo, principalmente para a organização, tá? Então, vamos para arquivos e colaboração. Então, arquivo não é só guardar, pessoal. Tem gente que pega ali o ofício, coloca na gaveta. Pega as fotos, bota no pendrive e guarda esse pendrive. Memória do celular, memória do computador, tá na nuvem. Então, assim, ter arquivo não é só para guardar, não é porque é bonito guardar, porque é necessário, é prestação de contas, isso é sério, entendeu? Então, da mesma forma que eu sou empreendedor, né, estou dentro do terceiro setor, como o primeiro setor também, todos eles precisam ter rotinas, precisam manter os arquivos ali guardados, bem guardados para não ter problemas. Então, qualquer hora que qualquer pessoa quiser uma prestação de contas ali bem feita, queira um portfólio, queira entender quais as atividades é feita, então assim, facilita essa continuidade, né? Gera credibilidade dentro de outras organizações que querem ali investir, gera credibilidade dentro da comunidade, com as pessoas que trabalham com você, porque não fica aquela coisa de, não, será que está certo, está errado, se está fazendo certo, está fazendo errado. Então, assim, tem-se essa necessidade ali de fazer algo mais concreto, mais plausível e dentro da lei. Então, da mesma forma que a gente precisa prestar conta, né, do que nós fazemos como empreendedor, como primeiro setor, segundo setor, como terceiro setor, nós precisamos fazer cada vez mais e se enquadrar. A gente está aí num momento de muitas normas, muita coisa nova acontecendo, né? Novas legislações sendo implantadas, novos métodos, modelos sendo implantados, sendo executados. Então a gente precisa ter uma atenção um pouco maior quanto a isso, tá? Porque
Já pensou, você está na fase de crescimento, recebe uma multa, chega aí um fiscal, quer a prestação de conta, está tudo mal feito ou não feito, né? Isso vai gerar um transtorno gigantesco, vai impactar na sua credibilidade, pode fechar a sua OSC por falta de prestação de contas, você pode receber uma multa altíssima pelo fator de não estar fazendo. Então, assim, olha a gravidade, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa prestar contas. E aí eu não estou falando não só de governo, né, dos órgãos reguladores, mas estou falando ali dos parceiros, dos beneficiários. Então, todo mundo precisa entender, precisa saber o que está acontecendo aí dentro da sua OSC, tá? E aí a gente vai entrando na questão dos arquivos, das organizações dos arquivos. Dá para você ver aqui como se instala um caos clássico. 5 versões do mesmo arquivo. Final agora vai. Pasta sem padrão. Tem pasta, a pessoa cria a pasta, não renomeia, fica lá aquele, entre aspas, né, nova pasta. Ou então coloca 1, 2, 3, arquivos 2025, nomes muito genéricos. E aí você precisa, igual foi comentado, né, nas aulas anteriores. Você precisa de um arquivo urgente, aí você começa a pesquisar tudo com o mesmo nome. Aí você tem que gastar um tempão, às vezes o tempo que você não tem, às vezes o tempo que você está fazendo captação, fazendo reunião com um parceiro, você vai gastar ali. Pode ser que você gaste 10 minutos ou pode ser que você gaste 10 horas, 10 dias procurando um arquivo. Ou você tenha que criar esse arquivo do zero. E aí, quando você começa a criar muita coisa do zero, arquivos que você usa no dia a dia, fica tudo sem padrão. Então, às vezes você cria um ofício ali, manda para o mesmo lugar, amanhã perdi esse ofício. Daqui 10 dias você manda outro ofício. Aí já vai com outra letra, vai com outros dados, vai com a informação diferente, vai com a logo diferente. Daqui 6 meses você manda outro ofício, vai com outra com outra formatação diferente. Então, olha a bagunça que fica. Você como gestor, como OSC, você investiria ali, faria uma doação para uma organização como essa? Fica essa pergunta para você. Então, por isso que é importante, né? Eu estou aqui falando exatamente sobre essa padronização para vocês terem noção. É menos retrabalho, é menos tempo perdido ali para vocês, tá? Então, vamos prestar atenção até mesmo nessas pastas, né? Eu entender o melhor ali o que precisa. E eu trouxe aqui para vocês uma estrutura mínima, tá? De organização, para vocês verem como é simples. Eu preciso ter uma pasta institucional. O que seria essa pasta institucional? Vai estar ali tudo envolvido com a organização. Então, por exemplo, as logos estão ali, está em alta definição, a marca em si do instituto, né? Paleta de cores, os documentos oficiais, tá? Então, os ofícios, o estatuto está ali fácil. Então, assim, institucional, tudo que é da empresa, com utilização frequente, eu vou colocar no institucional. E aí, o que acontece? Eu falei de logo, né? De identidade visual. Tem a organização que a gente fala assim, me manda a sua identidade visual, aí parece que é uma pergunta assustadora. As pessoas começam falando, nossa, identidade, logo, meu Deus do céu. Eu tenho que pedir para um menino, e já tem 5 anos que esse menino fez esse trem para mim, não sei onde está, eu tenho um print aqui, eu tenho lá no Facebook, eu tiro um print quando as pessoas precisam, eu mando foto do cartão de visita. Pessoal, eu acabei de falar para vocês, precisa ter padronização e vocês tratarem isso como realmente ali com seriedade. Porque, poxa, eu preciso de uma logo da identidade visual para colocar num projeto, para mandar para uma secretaria, para poder ali colocar dentro de um site para você ser a minha parceira e aí você manda um arquivo todo desconfigurado. Então, por isso que a primeira pasta é importantíssima, você padronizar tudo isso. Tudo que você precisa, os papéis timbrados, tudo que precisa, coloca ali, falando de institucional, dentro dessa pasta. Número 2, todos os seus projetos. Projeto para idosos, projeto para crianças, para as mulheres vulneráveis, enfim. Qualquer tipo de projeto você vai separar. Cada um em uma pasta, bonitinho. Portfólio. Falando isso, portfólio, né? Portfólio pode ir lá dentro do institucional também, tá bom? Ou dentro de comunicação. Mas eu recomendo deixar ele ali dentro do institucional. E aí, falando de portfólio, faça um portfólio, só que o portfólio é um corpo vivo, tá? Tem portfólio de organização que eu recebo aí,
que ela colocou, não tem nada. Se eu olhar dos últimos 3 anos para cá, dos últimos 1 ano para cá, não tem nada de novo. Ela está com um projeto lá de 1980, umas fotos antigas lá de 1000 anos atrás. Tudo fora do contexto, nada remete o que realmente você é. As escritas ali todas antigas, né, com dados antigos. Então, qual que é a sua credibilidade quando você manda um portfólio desse? Portfólio é um corpo vivo, ele precisa estar sempre com muito movimento. Eu preciso estar atualizando ele sempre, modificando ele sempre, colocando informações novas ali, para que as pessoas se liguem e falem assim, nossa, essa organização sempre está colocando coisas, não que o seu histórico passado não seja importante. Você pode até citar ele dentro do portfólio de forma mais simplista. Fora esses projetos, nós estamos aí, por exemplo, há 15 anos no mercado, né, já impactamos tantas pessoas, e esses aqui, os mais recentes, né, de 3 anos para cá, de 1 ano para cá, é isso aqui. Então você não nega o que você fez, você deixa isso ali como um ponto forte para dentro de uma negociação, né, com um possível parceiro, com um possível ali patrocinador, apoiador. Então eu tenho essas informações para dar credibilidade à autoridade, tá? Outra pasta importantíssima, financeiro. Financeiro é primordial, igual eu falei das prestações de conta. Então financeiro você vai ter ali, né, uma pastazinha bonitinha. Eu sempre recomendo ser digital, né? Mas caso queira fazer física, não tem problema nenhum. Onde vai ter o quê? Todos os comprovantes, notas fiscais, entradas, saídas, despesas, receitas que foi tendo ali durante todo o mês, tá? E aí todas essas, algumas, por exemplo, como financeira, ela vai mudando. Então, mês de janeiro é uma pasta dentro do financeiro, mês de fevereiro é uma pasta, mês de março, abril, maio, porque cada mês está ali. E caso você precise de qualquer prestação de conta, saber quanto que foi determinado projeto, quanto que foi gastou em determinado projeto, está ali na pasta. 3, 4 cliques ali, você já está com aquela informação ali pronta, afiada para você mandar ali ou prestar conta para algum órgão regulador. Então, de certa forma, está muito fácil, né? E bem focado ali no que você precisa. Comunicação, que é algo muito importante, então todas as fotos, backup de site, às vezes você pode colocar ali, todas as estruturas voltadas à comunicação, peças de divulgação, como eu falei, os vídeos, até mesmo de ações feitas, então está tudo bonitinho ali de determinado projeto. Por que é importante? Se eu hoje te mando uma mensagem e falo assim, Eduarda, tudo bem? Eu gostei muito do seu projeto, só que para a gente fazer a aprovação aqui dentro, né, para a gente conseguir aqui um patrocínio, um apoio, uma parceria, eu precisava que você mandasse mandasse umas fotos, uns vídeos, né, para a gente mostrar aqui para o nosso conselho, para o pessoal avaliar. E até que você vai procurar em celular de um, celular de outro. Nossa, foi minha prima que estava aquele dia filmando. Fulano, me manda o arquivo. Até que ela consiga mandar esse arquivo, se ela tiver esse arquivo ainda. Não, nossa, foi a comunicação lá do X que fez. Aí você começa a entrar em contato, procurar, não acha no seu celular, não acha no seu computador e a pessoa está ali esperando. Então, se tem uma pasta bonitinha lá com as comunicações, né, com todo o audiovisual feito durante o processo, acaba que é muito simples. Fala, não, com certeza, irei te enviar daqui a pouco. É o tempo de você colocar, procurar, já subir, já manda ali, fala, segue aí, tá, os últimos vídeos ou as prestações de conta, né, através dos materiais de audiovisual, confere, já dá um feedback pra gente. Então, ó como muda. Ao invés de você ter que mandar algo que era para aproveitar, lembra do Rick Schertz que eu falei agora há pouco? Aproveitar a oportunidade naquele momento para deixar para aproveitar a oportunidade daqui 2, 3 dias. Talvez daqui 2, 3 dias seja muito tarde, tá? Para você aproveitar essa oportunidade, tá bom? Então, dentro dos projetos em si, documentos, as evidências, os relatórios, né? Os contratos de parceria, então tudo que tiver de contrato, de documento, você vai jogando ali dentro. Então, fato, tá? Então você cria ali tudo bonitinho, tudo organizado para que você não tenha dor de cabeça.
Padrão de nomes, eu até deixei aqui ó, como exemplo, esses slides vão ser disponibilizados para vocês, vocês podem copiar esse padrão aqui, é um padrão simplista, igual eu falei para vocês, não preciso complicar, tá? Então aqui eu até coloco aqui o dia, o mês, o ano, né? Mais o projeto, o documento, qual é o ofício, é o memorando, é o relatório, e aí eu coloco a versão, tá? Versão 1, por que eu coloco versão? Porque tem gente que vai fazer o arquivo, então eu aqui fiz o arquivo bonitinho, ofício, beleza. Aí eu preciso mudar alguma coisa, aí o que eu faço? Eu altero esse mesmo arquivo, salvo. Aí eu vou de novo, altero, salvo. Só que aí eu preciso de novo daquela versão 1. Você lembra? Fez uma semana atrás. Você não vai lembrar de muitas informações ali. Então, versão 1, versão 2, versão 3 é a atualização. Porque pode ser que você precise de novo de alguma informação, ou, sei lá, você mandou para a secretaria e eles falam, não, tem que ser, não é assim, tem que ser a versão 1. Como é que você vai conseguir a versão 1 de novo? Para você fazer, tá? Então, nomeie bonitinho, deixa ali tudo padronizado, tá? Bem de fácil encontrar, de fácil pesquisar, que vocês não terão essa dor de cabeça, tá? Olha o exemplo aqui para vocês verem. 1/2 de 2026, projeto, sei lá, resgatando crianças, relatório mensal, versão 1, tá? De novo, aí mensal, então beleza. Então 1/3, 2026, projeto Resgatando Crianças, relatório mensal, versão 2. Então eu vou ali criando as versões, tá? Porque isso facilita ali o processo para vocês identificarem e eu não salvar um arquivo em cima do outro. Porque principalmente falando de relatório, você chega no... Eu abro o relatório 1, daqui um mês, e salvo. E aí, numa prestação de contas, eu preciso do relatório mensal do projeto do mês 2 de 2026. Nossa, salvei em cima. Eu não tenho mais essas informações. Mandei no WhatsApp, mandei no grupo, olhei no grupo, não consegui baixar o arquivo, se perdeu. Olha a dor de cabeça. Era só ter salvo versão 1, versão 2, que é algo muito simples, tá? Outra coisa importante, controle de acesso. Se você tem mais de uma pessoa na sua organização, na sua OSC, cuidado com o controle de acesso. Por quê? Eu preciso saber quem edita esse arquivo, eu preciso saber quem visualiza e quem não acessa esse arquivo, tá? Por quê? Quem edita? Pode ser que você mande esse arquivo editável para alguma pessoa e ela acabe mexendo nesse arquivo ali, tirando alguma informação, colocando alguma outra informação que não deve, né? Isso vai te complicar. Quem visualiza? É todo mundo que precisa ver esse documento? Quem não acessa? Sei lá, a partir daqui os secretários não podem acessar, somente quem é de gestão. É algo que é acordado, que é algo interno aí da sua organização, tá? Então, eu tenho que ter esse controle de acesso até mesmo para saber quem editou, quem visualizou esse arquivo, que às vezes é algo super interno, que não pode ser divulgado, e às vezes está girando por aí, tá? Os erros comuns. Acesso total para todo mundo. Então, todo mundo entra nesse arquivo, todo mundo edita esse arquivo, todo mundo mexe nesse arquivo. Arquivos no e-mail pessoal, que é algo que particularmente eu não gosto, não concordo, tá? Então, todo e-mail, você tem que ter um e-mail da sua organização. Centraliza tudo lá. O que é pessoal, o que é da OSC, é da OSC. O que é pessoal, o que é da instituição, é instituição. Porque daqui a pouco você começa a receber e-mail da Shopee, e-mail do parceiro. E-mail do Mercado Livre, e-mail do parceiro. Prestação de conta de X, e-mail, sei lá, de spam. E você começa a misturar tudo. E às vezes você não vai poder estar presente na organização e aí você vai passar o seu acesso pessoal para um terceiro poder acessar, né? Mesmo que seja de confiança ali da sua organização. Então é bom sempre separar. O que é pessoal, o que é profissional, tá? Além disso, sem dono de pasta. Então, de quem é essa pasta? Quem criou essa pasta? Qual o motivo? Às vezes parece ser coisa simples, mas tem total impacto ali dentro do processo, tá? Atividade prática, para vocês poderem executar. Vocês vão desenhar a estrutura de pastas, eu já deixei ali, né? Um modelo com cinco cadeias para vocês poderem seguir.
é algo como exemplo, é só como sugestão para vocês. Vocês vão definir o padrão de nomes, tá? Não quero institucional não, quero pasta empresa. Coloca lá, empresa, OSC. Né? Não, quero o nome da minha OSC. Isso aí é indiferente, vocês vão moldar de acordo com a sua necessidade, tá? Definir padrão de nomes, então vocês vão definir esses padrões de nomes ali, tá? Então, a partir de hoje, toda pasta tem que ter um padrão. Quem vai criar tem que ter um padrão. E ter esses níveis de acesso. Até onde eu acesso? Quem tem acesso a determinados arquivos e quem não tem acesso a determinados arquivos, tá? Então, isso dentro, por exemplo, falando do Drive em si, você consegue controlar por lá. Quem tem acesso e quem não tem acesso a essas pastas, ou quem só visualiza, quem visualiza e pode baixar, quem só visualiza e não pode baixar, quem pode editar e não pode editar, tá? Então, e aí você consegue até mesmo fazer com controle de e-mail. Você autoriza a pessoa através de um link ou mandando um convite direto para o e-mail dessa pessoa. Isso aí, a qualquer momento, você pode tirar essa pessoa, né, tendo acesso a essa pasta, tá? E aí, falando de um outro ponto muito importante, que é o atendimento e relacionamento, tá? Então, responder dentro de todo esse processo é só o começo, tá? Então, assim, registrar e acompanhar é o que dá resultado. Então, chegou um apoiador, eu preciso acompanhar esse apoiador dentro do meu processo. Chegou um beneficiário, eu preciso acompanhar esse beneficiário ali dentro do processo, tá? Eu preciso dar nomes para essas pessoas. Então, apoiador X, projeto Y, tá lá o nome. Então, quando a pessoa mandar mensagem, ou você for pesquisar e mandar mensagem, está lá escrito, tá? Eu já vi, por exemplo, celular, WhatsApp de OSC, que assim, você não sabe quem é quem. Tem 100 beneficiários mandando mensagem, apoiador mandando mensagem, tudo junto. Você não consegue priorizar quem você atende primeiro. Então, às vezes, você deixa para responder a pessoa daqui uma semana e era a pessoa que ia colocar aí alguma verba dentro do seu projeto para poder alavancar. Lembra que eu falei do Rick Chess, das oportunidades? É isso, tá? Então, eu preciso atender melhor. Eu preciso ter padronização desses atendimentos também, então eu preciso entender como é feito esse atendimento, quem atende, quem fica responsável de passar esses feedbacks para esses possíveis apoiadores, beneficiários, enfim, todo mundo que entra em contato ali, parceiros. Então eu preciso minimamente, né, parar de atender com improviso. Então é mensagem perdida, é sem retorno, sem histórico. E a gente acaba fazendo o quê? Perdendo parceria e muitas vezes doações ali que vão ter um impacto gigantesco dentro do processo. Então, eu tenho que ter essas noções. Eu preciso padronizar o meu WhatsApp, o meu atendimento, tá? Eu preciso ter essa noção que o simples no atendimento faz uma total diferença. Então, é um novo contato? Está em conversa? É encaminhado? Está resolvido? Como é que está a situação desse contato? Eu entrei em contato com ele de novo, era uma pessoa que queria ajudar. Só que nesse momento ele não conseguiu. Eu falo com essa pessoa daqui, por exemplo, 3 meses, daqui 6 meses, eu simplesmente deixo ela. Então eu tenho que ter, né, querendo ou não, essas visões ali, esses entendimentos, né, de quem é o responsável ali por esse cliente, tá? E esse é um funil simples, tá bem? Então, o que eu devo registrar em todo atendimento? Nome e esse contato. Caso vocês queiram, vocês podem montar uma planilha no Excel. Então, todo contato que chega, eu vou organizando, vou salvando esse contato ali, tá? E eu vou ter um banco de dados bem interessante depois. Eu posso salvar esse contato no próprio WhatsApp, com o nome, né, ali, o contato. Hoje, no WhatsApp de negócios, por exemplo, né, a gente consegue ter ali uma descrição, né, um bloquinho de notas para você colocar algumas informações para esse beneficiário, né, para essa pessoa que entra em contato, que seria um motivo, e qual que seria o próximo passo. É uma pessoa que ele está querendo o quê? Ele está querendo ser beneficiado pelo projeto, ele está querendo ajudar no projeto, ele está querendo ajudar como? Apoiador, patrocinador, verba parlamentar, e quem é o responsável por isso? Quem é que vai tomar a frente dessa negociação? Quem é o responsável por essa negociação? E a partir daí você consegue, de certa forma, ali, né, ajustar para você não perder esse contato de nenhuma forma, tá? Então, regras para não virar uma bagunça. Uma pessoa atualiza etapas, sem conversa paralela e sem registro, tudo com o próximo passo, tá?
Para não virar bagunça. Então eu não tenho conversas paralelas ali. Por isso que eu falei que tem que tirar, né, o pessoal do profissional. Então quando eu misturo tudo isso, eu estou falando com a minha mãe, falando com o beneficiário, aí eu estou falando com o meu tio, estou falando no grupo da família, aí tem um grupo aqui da OSC, aí tem outro grupo do projeto que eu executei o ano passado, tem um grupo do projeto desse ano, tem um grupo, é o grupo mais... Então você imagina o tanto de informação que tem para você poder ali, querendo ou não, ajustar. Então acaba que, querendo ou não, fica pesado ali para o processo, tá? E aí atividade prática, né? Vocês vão criar 4 etiquetas lá no WhatsApp Business, tá? Então, o WhatsApp de negócios ali. Então, vocês vão criar essas etiquetas lá, vão nomear essas etiquetas e aplicar ali em 10 contatos reais. Então, eu vou colocar ali quem é de equipe, pode ser, por exemplo, um de equipe, um de patrocinador, um de beneficiário, enfim, você vai colocar ali, você vai escolher ali, né, qual que fica melhor, quais etiquetas aí ficam melhores para você. E a partir daí você consegue ter uma noção do que funciona, como funciona, e a partir daí a gente vai começar a classificar esses clientes. Então, quando eu faço essa classificação ali desses possíveis apoiadores, vocês conseguem tanto ver quem é beneficiário, tanto ver quem é ali, por exemplo, apoiador, patrocinador, possibilidade de parceria, quem é somente o curioso que está ali só para saber como é que é o projeto. Então eu consigo, de certa forma, ali fazer uma filtragem e dar prioridade a quem precisa de prioridade, tá? E aí, falando de captação básica, né? A captação em si, ela não começa ali no pedido, ela começa no relacionamento, no registro de interesse. Então eu preciso ali, minimamente, entender como eu vou fazer esse pedido. Eu tenho uma boa apresentação? O meu portfólio tá bom? O meu Instagram, né, que o Elton vai fazer aula para vocês também, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre as redes sociais. Meu Instagram está bem visível, né, tá com imagens de qualidade, está passando a real mensagem, está com as legendas, está com a bio bem feita. Então, qual a mensagem que o meu Instagram está passando? Está passando autoridade, credibilidade, sem nenhum link suspeito. Então, tudo isso começa aí, né? No site que você tenha, na exposição que você tem ali. Então, tudo começa, né, no relacionamento e no registro desse interesse. Então, eu registrei esse interesse, vi que há necessidade ali de melhorias nesse processo dos registros, eu consigo, querendo ou não, transformar isso em algo a meu favor, tá? Então, a captação ela não começa no pedido, ela começa nessa estruturação. E para mim ter um mínimo da captação, em primeiro lugar, eu preciso ter formas de captar. Qual que é o lugar que eu vou fazer captação? É boca a boca, eu vou passar de empresa por empresa, eu vou fazer captação no parlamento, eu vou fazer captação num formulário, em um site, em um link de vaquinha, enfim. Por onde eu vou captar? Um lugar para explicar, por isso que eu falei do Instagram. Então o Instagram já começa por aí, você consegue ali, você criar algo minimamente mais profissional, com informações relevantes. Você consegue, querendo ou não, mostrar por que você está ali, por que você veio, ou qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito com esse projeto. E, claro, um lugar para acompanhar. Tá? Quem vai chegando, eu vou listando, eu vou colocando em uma planilha, eu vou ajustando ali quem é que veio, né? Se foi beneficiário, se foi voluntário, enfim. Então, eu vou classificando, eu vou montando essa estrutura. A início, igual eu comentei lá atrás, parece ser um bicho de 7 cabeças. Mas depois que vocês pegarem o hábito de fazer esses registros, de quem for chegando, vocês vão até valorizando, tá? Quem vai chegando, porque você vai fazendo um atendimento ali mais focado, né? Um atendimento ali mais eficaz no sentido de ter mais informações, de classificar essas informações, e vocês tendo todas essas informações, fica muito fácil você bater na porta de qualquer empresário ou até mesmo dos parlamentares para buscar recursos. Essa é a minha estrutura, olha quantas pessoas eu atendo, olha a forma que eu faço captação, olha os números que eu tenho aqui, por exemplo, de atendimentos, né? Então, isso cria estrutura e cria casca também, tá? E falando de formulários, que é um dos itens ferramentas mais utilizadas, né? Então, eu tenho que ter um formulário diferente. Então, eu tenho um formulário ali para doação, preciso ter um formulário ali para voluntariado
e um e um formulário ali para parcerias, né? Ou patrocínio. Por que tem que ser diferente? Porque cada um tem uma linguagem diferente. Vocês concordam comigo? Por quê? A pessoa que eu estou pedindo, o formulário que eu vou pedir doação, a comunicação dela é diferente, tá? O formulário ali, por exemplo, do voluntariado, que eu quero que essa pessoa venha estar comigo, executar junto a mim esse projeto, é uma comunicação diferente, tá? Eu tenho que falar com ela de uma forma diferente. Para parceria é a mesma coisa. Então, dentro disso, eu preciso criar essas estruturas mínimas, né? Eu preciso criar ali essas noções mínimas de eu conseguir falar com um público diferente. Então, eu vou falar com o público ali de doação. Qual que é a linguagem que eu preciso falar? É a linguagem que eu preciso transparecer que realmente eu preciso ali de recurso, e que essa pessoa, através da doação dela, vai conseguir me ajudar. Do voluntariado, mostrando para ela que o trabalho dela, que ela é uma pessoa importante para a sociedade, se ela tem um tempo para ajudar, ela vai conseguir impactar muitas pessoas. Parceria. Às vezes é parceria com o segundo setor. Então eu vou expor a marca dela nos projetos e vou conseguir visibilidade para o negócio dela, fazendo a parte dela dentro da sociedade. Então cada um ali tem uma fala, né, uma comunicação diferente, tá? E aí falando de exposição em si, hoje a gente tem os sites, que são estruturas mais robustas, onde a gente vai colocar ali todo tipo de informação, né, todos os projetos, vai colocar muita informação, só que hoje a gente, pensando nesse turbilhão de informações, às vezes só uma landing page, que é uma página mínima ali, uma única página, onde ela vai conseguir, por exemplo, a gente vai conseguir montar toda a estrutura para vocês, tá? Então a gente vai colocar ali quem somos, o que fazemos, a prova de impacto social, vai ter uma chamada e um botão claro levando ali ou para o WhatsApp ou para um formulário. Então essa página, né, ela é uma única página, você vai rolar ali e vai ter todas as informações em um único lugar. Então a pessoa já sai, ela vai ler tudo ali, fala, nossa, eu preciso ajudar o projeto do Eduardo, preciso ajudar o projeto do Matheus, preciso ajudar o projeto da Rayane. Que ela se identifica ali e a partir dali ela pode ser que ela pesquise mais, então ela pode ir para o seu Instagram, ver como é que está a estrutura de apresentação, ela pode ser que ela entre em contato, por exemplo, pelo WhatsApp e aí ela peça prestação de conta, ela quer os vídeos, que lembra que eu te falei, quer mais vídeos, ela quer mais fotos, ela quer ver mais depoimentos. Então entra ali uma série de fatores, tá? Então, dentro dessa perspectiva, né, da captação, eu tenho que criar um fluxo para isso. Então, qual que é o fluxo do interessado? Ele entrou em contato, aí eu vou fazer o retorno, eu vou falar com ele de novo. Isso vai virar uma conversa e depois vira uma ação. Essa ação é o quê? Ela vai ser voluntariada, ela vai fazer uma doação, ela vai ser uma parceria, a gente vai rodar um projeto em conjunto. Então, assim, eu criei um fluxo ali de quem a pessoa que entrou em contato, ela vai passar ali, né, vamos dizer assim, por uma triagem para que eu consiga entender o que ela quer, quais os recursos ela tem para me ajudar. Você tem tempo? Você tem força de vontade? Não, eu tenho dinheiro. Eu tenho uma empresa que fornece aí alimentos, eu quero fazer uma doação, todo evento que tiver, eu vou fazer a doação ali do coffee. São ações que a gente precisa entender para poder caminhar, tá? Aí de atividade em si, né? A gente falou do Google Forms, que é um formulário gratuito, você consegue fazer cabeçada ali, você consegue, por exemplo, colocar vídeo, você consegue colocar foto, pode colocar um vídeo seu explicando o que é o projeto. Você consegue criar ali, né, estratégias para que você possa fazer captação de informações. Então, a partir desse momento, né, criei o formulário, você vai rascunhar esse formulário, na caneta mesmo. Quais os dados que eu preciso, né, onde eu quero chegar com esse formulário, como é que seria ali a dinâmica desses formulários. Eu vou definir a resposta já padrão, então eu vou entrar em contato com todo mundo que fez essa inscrição ali e sempre eu vou definir o próximo passo. É beneficiário? Eu vou para cá. Não, o beneficiário ele tem que vir para cá para poder a gente fazer uma triagem, para ele poder começar a receber aqui o treinamento, o curso, começar a ter as aulas de artesão, aula de costura. Não, é voluntário. O voluntário, ele fez a inscrição, ele está vindo aqui para dentro, ele precisa fazer o quê?
um treinamento. Então, ele vai fazer um treinamento aqui dentro, nós vamos capacitá-lo para ele começar a ajudar mais pessoas. Ah, é parceria? Fez a inscrição no formulário? A gente vai agendar uma reunião no Meet, na agenda, vai colocar no Meet, essa reunião não vai ser presencial e a gente vai entender como é que podemos alinhar essa parceria, tá? E aí você começa um novo fluxo ali de atividades, tá? Falando disso, né, entrando agora para a parte de governança digital e segurança, o que isso quer dizer? Quando a gente fala do digital em si, como eu citei antes, muitas pessoas elas têm medo do risco que é o digital. E ao mesmo tempo ela é boa para quem sabe utilizar, mas é ruim para quem não sabe. E aí muitas das pessoas que a gente atende, a gente precisa ter, né, esse cuidado de elevar esse nível de conhecimento delas, para que elas se sintam seguras dentro do ambiente da sua organização, dentro da sua instituição, tá? Então os riscos eles são reais, então eu preciso ali, claro, né, proteger essa missão, o seu propósito dentro da sua instituição. A gente precisa proteger os dados dessas pessoas, seja beneficiário, seja parceiro, patrocinador, apoiador, doador. A gente precisa ter isso. A gente precisa proteger essa continuidade. A gente protege essa continuidade exatamente para a gente poder continuar andando sem que a gente tenha grandes percalços durante o percurso. Percalços sempre vão ter uma coisa ou outra ali durante o percurso, né? Seja de estrutura, seja de gestão, enfim, né? Pode ser de qualquer nível estrutural da organização. Mas para mim continuar crescendo, eu preciso ter essa estrutura muito bem avaliada, estudada e, claro, né, bem pensada para que ela tenha ali sustentabilidade, tá? Então, quais são esses riscos? Perda de acesso. Às vezes, não sei se é o seu caso, mas tem muita gente que troca, não anota a senha, aí perde a senha, faz senha, perde senha. Aí perde o número de celular, aí perde acesso ao e-mail. Aí se perdeu o número de celular, não consegue mais acessar o e-mail e o e-mail dava acesso ao Drive, que perdeu todos os documentos que lá estavam. Então, por isso que eu estou falando para vocês aqui de forma bem clara como isso é sério, tá? Já pensou se vocês perdem todos esses dados? Coisa de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos. E dados hoje a gente tem um volume enorme. Se você pegar o seu celular, o tanto de mensagem que tem, pegar o e-mail, o tanto de mensagem que tem, chega a ser absurdo. Por isso que tem que levar todos esses pontos a sério. O quesito de vazamento, né? Na troca de equipe, no sumiço de tudo. Então, até isso é importante. Então, por isso que é interessante saber quem acessa, quem não acessa, onde fica ali, né, armazenada essas senhas, quem tem acesso a essas senhas, quem não vai ter, ou o grau de acessibilidade que essas pessoas também vão ter dentro do processo. Então, tem que criar essas regras do uso do ecossistema se você tem mais de uma pessoa. Se for só você também, cria essa regra, tá? Onde registrar essas tarefas, onde eu salvo esses documentos, onde eu registro esses atendimentos, na planilha, né? É escrito, é numa agenda, onde eu registro essa captação. Então, vai ser um documento, vai ser no Trello, vai ser em Word, vai ser um Excel. Então, eu preciso ter essas regras. Onde eu faço cada coisa? Quem faz cada coisa? Onde eu encontro determinados documentos? Eu tenho acesso ou não? Eu vou permitir acesso ou não a esses arquivos, tá? Padrões que evitam caos, nome do arquivo, nome da tarefa, nome da etiqueta, padrão de pasta, tá? Foi o que a gente acabou de falar. Sem essas estruturações, vocês vão ficar perdidos. Isso é sem soma de dúvida, tá? Então, eu preciso evitar esse caos. Então, quando eu coloco o nome do arquivo ali que não está escrito nova pasta, que eu tenho certeza que se abrir o seu computador aí, o que vai ter de pasta escrito nova pasta com um monte de formulário, de ofício, um monte de documento perdido, não é brincadeira. Então, lembra que eu falei? Tem que levar isso a sério, porque são dados, são padrões, é a sua organização, tá? Então, eu preciso criar esses padrões para que as coisas elas funcionem da melhor maneira possível, tá? LGPD, então, básica para as OSCs, então eu preciso coletar só o necessário. Então, é dado que não é necessário, que não vai contribuir nada, não vou ter aqui comigo, tá? Explicar o uso também, então é um beneficiário que chegou para fazer um cadastro, estou precisando desses dados porque eu preciso prestar conta de X, de Y, de Z,
Para você continuar no processo, eu preciso que tenha esses dados. Esses dados eles não vão ser utilizados, não vão ser expostos, blá, 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 blá. Então, assim, eu tenho que mostrar para essa pessoa onde eu vou usar esses dados dela. Porque, querendo ou não, são dados sensíveis, tá? E guardar com cuidado. Então, igual a gente falou, quem tem acesso, quem não tem acesso, até onde eu consigo guardar? Ah, não, ó, aqui na organização, por 5 anos a gente descarta todos os dados, ou a cada, sei lá, 2 anos. Você vai criar ali também as suas próprias regras dentro das suas próprias estratégias, tá? Backup. Sempre que possível, com frequência, tá? Tem um local para isso, tem um responsável para isso também, tá bom? Então, sei que é muito arquivo, só que aí vocês vão organizando para poder fazer esses backups. É um HD externo, né, onde fica guardado, para que você tenha acesso principalmente aos documentos mais importantes, a essas atualizações, porque está tudo aí, tá? Então, se você perde, se você não tem mais acesso a esses arquivos, você vai perder muito tempo, tá? É muito tempo. Seja bem provável que algum de vocês já teve a experiência de trocar de celular, né? E às vezes perder tudo, todas as conversas, ou perder todas as fotos, aqueles registros, ou todos os documentos. Não é chato? Isso o seu pessoal, imagina o profissional. Você perder anos de documentos aí da sua organização, de prestações de conta, das suas autoridades, da sua credibilidade. Então isso, querendo ou não, é sério, tá? E vocês precisam levar isso muito, muito, muito a sério mesmo, tá? Então, o que a gente construiu aqui, basicamente, durante essas aulas, tá? Um kit mínimo, tá? Uma rotina padrão ali de digital, a integração, tá bom? Também durante esse percurso. Então, a gente viu ali o que fazer, como fazer. Eu vi que não é o bicho de 7 cabeças, eu preciso praticar todos os dias. Eu preciso sempre definir quem vai fazer, o que está sendo feito e quando vai ser entregue e, principalmente, né, a data que isso vai ser entregue. Então, a gente consegue, dentro disso, montar algo estruturado para que vocês continuem crescendo, continuem construindo e tenham ali, né, não só uma ideia de um todo, mas um trabalho inicial que vocês, quem já está fazendo, continua melhorando, quem está no nível 1 ali, igual eu falei, buscar esse nível 2, tá? Aí eu trouxe até uma frase aqui como reflexão para vocês, tá? Ó, a digitalização das OSCs não é um luxo, nem uma tendência. É uma resposta prática para exigências de transparência, continuidade e impacto social. Organizar processos, dados e ferramentas é proteger a missão e garantir que o trabalho chegue mais longe, tá? Aí eu vou falar com vocês rapidamente, resumindo isso tudo. Como eu falei, a gente vive na era digital. Então, hoje, o momento digital, ele pede a digitalização. Ele pede que vocês se adaptem ao novo. Eles pedem que vocês se adaptem ao que está acontecendo no mundo. E isso, assim, não sou eu, Carlos, que está falando. É o mundo, é a tecnologia, são as pessoas, tá? Então, hoje, se você quiser ter sucesso, né, parar de sofrer com o estatuto debaixo do braço, você precisa se modernizar. Carlos, então você está falando para mim pegar meus papéis aqui e tacar fogo em tudo? Não faça isso, pelo amor de Deus. Ao menos que você digitalizou todos eles. Não faça isso, tá? Esses papéis são muito importantes. É uma evolução, tá? É uma adaptação. Então você vai sair de um modelo muito papel, muito concreto ali, né? Muito palpável, para deixar algo no digital sendo palpável também. Mas, ao contrário disso, você vai conseguir ter acesso a isso de qualquer canto. Então, se você vai para um evento em qualquer canto do mundo, se você está com o seu drive ali, você consegue abrir rapidamente, você consegue fazer uma apresentação ali de meia hora, de 30 segundos para um possível fornecedor, para um possível patrocinador, para um possível doador, para um possível apoiador, para um possível beneficiário. Então você consegue rapidamente ali fazer com que essa pessoa compre a sua ideia. E, claro, consegue mandar rapidamente uma mensagem com esse portfólio para ela, você consegue mandar um e-mail rápido para ela, você consegue fazer, como eu falei, além de uma apresentação, né, você consegue mostrar para ela que eu estou organizado e estou pronto para o próximo nível. E isso, sem soma de dúvida, vai te dar mais autoridade, vai te dar mais credibilidade dentro desse mercado
e vai abrir muitas portas para você, tá? Então a gente tem essa necessidade que vocês façam, evoluam cada vez mais, tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo bloco.